Fala, meu camarada, tudo bem? Samuel aqui. Cara, então você resolveu deixar a barba crescer, tá? Ou tá retomando aquele seu projeto de ser um barbudão, mas por onde começar? Afinal, que tipo de cuidado que você precisa ter logo de cara, logo no início, logo no começo? E quais são aqueles produtos que você também não pode deixar de usar desde o primeiro dia? É sobre tudo isso o vídeo de hoje. Cara, o negócio é o seguinte, se você não fizer nada, a sua barba vai crescer, isso é um fato. O lance é que ela vai crescer provavelmente mais ressecada ou num formato estranho, com aqueles pelos espetando para fora, ou pode também incomodar demais logo no início. Por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados desde o primeiro dia, para ela crescer mais forte, mais saudável, num formato legal e sem ficar ressecada quando ela já estiver maior. E na verdade você também não precisa de um arsenal de produtos para cuidar bem dela quando você está começando a deixar ela crescer. Tem 3 que são os mais importantes e que você precisa ter desde o começo. Um deles é o shampoo de barba. Ao contrário do que muita gente pensa, um shampoo de barba não é feito só para você usar quando você já está com a barba grande ou só para lavar os pelos. Ele é para ser usado no rosto inteiro, desde o primeiro dia, mesmo quando você ainda não tem barba. Porque tem uma coisa importante no shampoo, quando o shampoo é bom, feito com pH fisiológico, sem tensoativos igual um shampoo de cabelo, isso tudo realmente influencia, porque você vai usar ele numa região que é muito mais sensível do que o seu couro cabeludo. Então, substituir um sabonete comum por um shampoo de barba desde o primeiro dia, tem uma galera que já me perguntou no Instagram se dá para substituir o shampoo de barba por um shampoo de bebê, por exemplo. Cara, na falta de um shampoo de barba, ele é um bom quebra-galho, porque ele é menos abrasivo, né? Não vai fazer tão mal assim para sua pele do rosto como um shampoo de cabelo. Mas ele não tem um poder de hidratação tão forte e regulado para os pelos mais grossos e mais ressecados da barba, como um shampoo de barba. Então, para quebrar um galho tá ali, mas para substituir eu acho que não é legal. Uma segunda coisa que é muito legal você fazer também quando está começando a deixar a barba crescer é usar um esfoliante, cara, pelo menos umas 2 vezes na semana. Porque o esfoliante limpa a camada superficial da pele e tira aquela camada de célula morta que pode se acumulando ali. E isso é muito bom para evitar pelo encravado, porque pelo encravado é uma outra coisa que acontece muito em quem está começando a deixar a barba crescer. O pelo ele encrava, na verdade, porque ele não consegue romper essa camada mais superficial da pele. Tem alguma camada aqui de ou célula morta ou sujeira, enfim, que pode acontecer, porque a gente está sempre trocando de pele. Inclusive tem um vídeo que eu fiz aqui no canal falando bem sobre isso. Eu vou deixar o link aqui em cima, também na descrição. Depois dá um pulo lá. Mas o fato é o seguinte, se esse pelo não consegue romper essa camada superficial, ele se curva e continua nascendo, continua crescendo aqui para dentro. E ali dentro da sua pele ele é um corpo estranho. E aí começa a acontecer um processo de inflamação. E aí dá aquelas bolinhas todas que começam a aparecer aqui. Tem muita gente que eu conheço que desistiu de deixar a barba crescer ou que nunca conseguiu ter uma barba grande porque ela sempre incomodava ou sempre tinha problema de pelo encravado. E um esfoliante pode resolver isso facilmente. E aí que entra um terceiro cuidado que eu acho assim essencial e sem ele nenhum dos outros 2 anteriores vai fazer muito sentido, que é hidratar com balme. Usa o balme logo de cara. Uma das grandes reclamações de todo mundo que está deixando a barba crescer, eu já passei por isso, certamente se você tem uma barba grande, você também já passou por isso, é essa coceira que dá, principalmente no pescoço aqui, quando a barba está começando a crescer. Tem até uma inscrição no rótulo que ele é para barbas curtas e cuidados no pós-barba. Isso não quer dizer que ele é só para barbas curtas e no cuidados no pós-barba, porque ele é muito bom para quem está começando a deixar a barba crescer e também para depois que você raspa o pescoço, o rosto, porque ele tem essa função de hidratação da pele e também de ajudar na cicatrização. Por isso que ele é muito bom também como um pós-barba. Mas não é só para isso. Quem tá com a barba grande usa também, cara, e assim, ele tem um poder de hidratação dos fios, que já são mais ressecados, que é muito bacana. Ele junto com óleo, então, é sensacional. Rola essa confusão de vez em quando. Eu já recebi umas mensagens, pô, comprei o balme, mas vi aqui que no rótulo ele é para barba curta. Não, cara, ele só tá indicado também para quem tem barbas curtas porque ele é fenomenal para quem está começando a deixar a barba crescer. E tem outras 2 dicas que são muito boas também para você que está querendo uma barba grande, que uma tem a ver com a outra, que é apara com frequência.
Você está deixando ela crescer, tudo bem, deixa ela crescer ali um mês para começar, ela tem que ter um certo volume. Mas você vai começar a perceber que alguns fios vão ficando espetados para fora. Então, cara, pega uma tesourinha em casa com um pente, você penteia assim a barba, vê onde que ele está apontando e apara. Ou se você não tiver muita segurança para fazer isso, vai no barbeiro, pede só para ele aparar aquelas pontinhas que estão crescendo mais. Isso é legal porque dá uma cara mais uniforme para a barba. Você não fica só com alguns pelos compridões, assim, que pode parecer que a barba está até rala. Quando ela está mais uniforme, ela parece mais cheia também. Então, mesmo se sua intenção for deixar a barba crescer e ter uma barba grande, cara, aparar é super importante. E principalmente no início, começa já também a desenhar a sua linha do pescoço. Cara, nunca raspa embaixo aqui do seu maxilar. Essa linha aqui do maxilar, não é para você começar a raspar daqui para baixo, sabe? Você precisa de ter esses pelos aqui, entre o maxilar aqui, entre o queixo e o pescoço, para dar sustentação para sua barba. Se você raspa ela muito para cima, ela fica sem essa sustentação. E achar essa linha não tem muito segredo, é onde a sua cabeça encosta com o pescoço aqui, sabe? Geralmente aqui, muito próximo aqui do pomo de Adão, do gogó, sabe? Um dedinho para cima. Isso daqui é uma coisa que eu queria muito saber quando eu comecei a deixar a barba crescer. Eu sempre errava, raspava para cima demais, ou enfim. Encontrar essa linha do pescoço logo de cara é super importante para você já ter um norte também de onde raspar. E sabendo onde está a sua linha do pescoço, a outra dica é raspar com um pouquinho mais de frequência o seu pescoço logo no início, sabe? Quando está começando a deixar crescer. Porque esses cabelinhos aqui são outros que também podem incomodar. Quando o pelo começa a nascer, ele é como se fosse uma agulha, sabe? Ele naturalmente acaba se virando para fora e ele começa a incomodar aqui. Somente aqui do pescoço, né? Que a gente tem mais dobra. Então, ter esse cuidado de manter essa área limpa é legal e você vai conseguir deixar sua barba crescer sem muito problema, sem irritação, sabe? Sem coceira. E é isso, meu camarada, se eu for recomendar um kit que é aquele ideal para quem gosta de deixar a barba mais curta ou quem está começando a deixar a barba crescer agora, quem está pensando em deixar a barba crescer, é esse, shampoo, esfoliante e balme. Para mim esses três são assim, aquele trio que salva qualquer projeto de quem quer ter uma barba. Mas eu quero também saber de você, se já teve algum problema na hora de deixar sua barba crescer, se passou por algum perrengue, cara, conta aqui no comentário, vamos trocar uma ideia. Se você também não se inscreveu aqui no canal, cara, clica aí para se inscrever e ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Tá tendo vídeo novo aqui toda semana, 2 por semana e com tudo que você precisa saber para cuidar da sua barba. E eu te vejo no próximo. Até!